temporária. De qualquer maneira, eu ia dizendo que, aliás, instabilidade é o que gira em torno desse programa, desse projeto do governo Trump, né? São 21 pontos que passam por todos os tópicos que você citou, desde o cessar-fogo até a reconstrução de Gaza, e que enfrentam, antes de mais nada, Américo, uma crise profunda de confiança. Confiança é a palavra-chave, tanto do ponto de vista do papel dos Estados Unidos como fiel dessa balança, quanto, evidentemente, entre os atores envolvidos, aí o próprio Hamas e as autoridades do lado israelense. Em geral, as críticas mais severas que têm sido feitas a esse acordo, a essa proposta de acordo, é que, primeiro, ele tem sido visto como muito mais favorável a Israel, então vários interlocutores da causa palestina têm essa preocupação de que ele seja, né, mais propenso aos interesses israelenses. Do ponto de vista do Hamas, a principal crise que se estabeleceu e talvez o motivo que leve o Hamas a rejeitar esse acordo é o quesito de desmilitarização. Então, essa ideia de que o Hamas vai deixar de ser um braço armado remove do Hamas um dos únicos mecanismos que o Hamas possui para se fazer valer politicamente. No final do dia, o terrorismo, né, de maneira geral, passa por esse canal, é você usar a força para atingir objetivos políticos. Então, se você não tem meios de usar a força, você, consequentemente, estaria abrindo mão da sua capacidade coercitiva em nome daquilo que você deseja politicamente. Isso é muito delicado. Também a entrega dos reféns é um ponto de incerteza nesse processo de negociação. Eu diria que, além disso, existe uma crise muito grande em relação às garantias, né? Garantias de segurança, garantias de reconhecimento político, e isso passa não só pelos palestinos que até outro dia estavam sendo governados pelo Hamas na faixa de Gaza, mas para a própria criação de coesão entre os interesses palestinos para além de Gaza, porque a gente não pode esquecer que Gaza vinha sendo governada pelo Hamas, mas Gaza não representa a Palestina inteira. Nós temos uma porção significativa da Palestina que está na Cisjordânia, geograficamente outro lugar, para quem não lembra muito bem do mapa, e que lá prevalece um outro grupo, né, que é liderado pela Autoridade Palestina. Então, muito que se fez da crítica a esse programa também é que ele não levou em consideração outras vozes que falam pela Palestina, para além do Hamas, inclusive engajando essas vozes nesse processo de consolidação da liderança política e de criação de uma saída de mais longo prazo, como, por exemplo, a criação do Estado palestino ou qualquer coisa desse tipo, né? Não tem uma governança local que se sinta representada e que possa falar em nome desses interesses palestinos. Então, eu diria, resumindo, que começa na confiança mais geral e que depois desce para essas questões práticas, né? Como desmilitariza um grupo cuja principal razão de existir é a militarização? Como você cria um programa de transição numa região sem conversar com quem entende que tem legitimidade para falar em nome desse povo, como é o caso da Autoridade Palestina? Esses são os pontos nevrálgicos, né? Os mais delicados, os mais sensíveis, e eu diria os que estão causando maior grau de insegurança. Quando a gente olha para o entorno regional ali do Oriente Médio, tem países que, em tese, não discordam do teor desse acordo, mas têm preocupação sobre quem vai compor esse comitê, quais vão ser as diretrizes que vão ser seguidas, qual vai ser a autonomia que esse comitê vai impor. Isso vai ser um sistema de governança internacional isento ou não, né? Eu acho que passa um pouco por tudo isso os motivos que fazem a gente ser talvez um pouco cético quanto à aprovação desse modelo. Totalmente, né? Assim, não existe muito essa noção de alguma coisa completamente independente naquela região do mundo, né? Infelizmente, por conta de toda a violência que a gente viu. Você tocou num ponto muito importante, né, professora, que é o fato de que nenhum palestino foi consultado na organização, no debate dessa proposta, e é muito importante sempre lembrar, o Hamas é uma coisa, a Autoridade Palestina é outra coisa. O Hamas é basicamente um grupo que não reconhece a existência do Estado de Israel e é um grupo que tem na sua essência essa ideia de combater uma guerra contra o Estado de Israel. E, portanto, basicamente, o que esse plano pede é o fim do Hamas, porque o Hamas existe nesse sentido. Agora, ele é um grupo pequeno que não representa a totalidade dos palestinos, pelo contrário. A Autoridade Palestina
é o governo palestino, né, o braço executivo, tem sido muito sucateada, muito por pressões externas, inclusive Israel, neste momento, não sequer repassa os recursos que deveria repassar de impostos que são coletados na faixa de Gaza, ou eram coletados na faixa de Gaza, e também na Cisjordânia, por exemplo, e são dinheiro dos palestinos, estão todos embargados pelo governo israelense, sob a alegação de que isso poderia ser utilizado para terrorismo, mas a autoridade palestina é controlada por um outro grupo, que é o Fatah, é um grupo secular, não é islâmico, reconhece o direito do Estado de Israel de existir há décadas, quer a paz, quer uma negociação, quer a criação do Estado palestino. No final das contas, nós temos aqui grupos radicais, né, que estão bombardeando esse acordo, dos dois lados, inclusive, porque o Hamas é o grupo radical que vai querer continuar existindo e, portanto, não vai querer entregar as armas, acho muito difícil eles aceitarem essa proposta, e nós temos radicais de ultradireita que fazem parte do governo do Benjamin Netanyahu, que querem, na verdade, anexar a faixa de Gaza e a Cisjordânia, e querem expulsar os palestinos. Isso tem nome, isso é limpeza étnica, é um crime internacional. E é preciso, por exemplo, pela lei internacional, você desmantelar aqueles assentamentos israelenses que existem na Cisjordânia, por exemplo. Esses caras também não vão querer esse acordo. Então, nós temos pressões dos radicais dos dois lados que transformam todo esse embate numa coisa muito difícil. Eu queria pedir, inclusive, renovar aí os convites para as pessoas, em primeiro lugar, entrarem no clube da CNN, o clube de membros da CNN, e mandarem as suas perguntas. Esse é o tipo de assunto que tem muita dúvida, que tem muita questão. Professor, eu queria bater uma bolinha